Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Lá em 1 Reis, capítulo 19, especificamente versículos 1 ao 18. Eu não vou ler todo esse conjunto de versículos agora, pois nós vamos meditar em algumas ações de Elias e do próprio texto e vamos lendo aos poucos. Mas o que eu quero declarar nesta noite com vocês? Ou para vocês, que estar deprimido não é pecado, porém, desejar permanecer na depressão não é uma atitude que agrada a Deus, pois Ele nos dá toda a ajuda que necessitamos. Então entenda, o que eu vou falar, o que eu vou compartilhar com vocês, está dentro desta proposição. Eu proponho que vocês procurem entender o máximo possível dentro dessa ideia. Todos nós, como eu estava falando a semana passada, eu compartilhei com vocês sobre o tema, eu estou deprimido, e o que devo fazer? Lembram-se? Hoje, eu quero falar sobre a vida de Elias, pois eu citei alguns nomes na semana passada e também citei Elias. Porque a depressão, ela pode ser clínica, naturalmente, uma doença e precisa ser tratada, mas na maioria dos casos ela não é. Ela é proveniente de alguma situação de estresse, de medo, de desequilíbrio, de má estrutura de pensamentos. Então, eu quero compartilhar com vocês isso. Então, como o nosso texto inicial, aí em 1 Reis 19, eu quero ler primeiramente com vocês os versículos 3, o 4 e o 9, para mostrar a vocês que você não está sozinho nessa. Elias foi um homem que se deixou desanimar, e vocês vão ver logo de início que Deus não desistiu dele. Então vamos ler, não vamos perder muito tempo, vamos tentar ser objetivo. Versículo 3, Elias ficou o quê? Elias ficou com medo, e para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante. Para onde? Para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Portanto, ali é um deserto. Vocês que irão para Israel conosco o ano que vem, nós vamos atravessar todo o deserto da Judéia e vocês vão ver que lá é areia e pedra. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Olha como ele vai se afundando. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Olha como ele orou. Chega, não aguento mais. Cheguei no limite.
O Senhor pode me tirar a vida? Eu sou o quê? Um fracasso, como foram os meus antepassados. Então nós vemos aqui o seu grau, a intensidade do seu desânimo. Eu não sei você está desanimado? Você está enfrentando algum tipo de depressão? Então eu quero que você saiba que você não está sozinho. Pessoas importantes, como grandes heróis da fé, a exemplo de Elias, passaram pelo mesmo problema. Elias foi um profeta escolhido por Deus. Um homem, o que é um profeta? Um homem que Deus levanta para transmitir sua mensagem. Por exemplo, agora, eu estou agindo como um profeta. Eu estou falando em nome de Deus a mensagem dele. Eu estou procurando transmitir a sua verdade, princípios que possam nortear nossas vidas. Eu vou procurar não fazer declarações pessoais, porque declarações pessoais são crenças pessoais, e essas coisas não funcionam. O que nós precisamos aprender a ouvir e a transmitir é o que a palavra de Deus nos diz, em essência. Um profeta era levantado então para trazer uma mensagem de Deus. A mensagem de Deus para Elias, para que este transmitisse ao povo, não era algo muito fácil, porque aquele povo, na sua época, tanto espiritual como moralmente falando, estava afastado de Deus. Eles estavam adorando ídolos pagãos, eles adoravam Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus do céu, pelos povos cananeus. Você pode imaginar um povo que tem na sua história um Deus que enviou 10 pragas contra Faraó. Qual exército naquela época poderia enfrentar os egípcios? No entanto, Deus levantou 2 homens cobertos de poeira, que apareceram diante do faraó. E estes homens eram quem? Moisés e Arão. E eles falaram em nome de Deus. Eles foram profetas. Eles transmitiram a mensagem de Deus. Liberta o povo de Deus para que ele possa fazer uma festa no deserto. E Faraó endureceu o coração e Deus começou a enviar as pragas, e nós conhecemos todas elas. Então Faraó, por fim, liberou o povo, e eles saíram pelo deserto e ficaram em frente ao Mar Vermelho. Então Faraó, ficaram lá, então nós vamos caçá-los e vamos matá-los lá no deserto. Imagine, Deus à noite, numa coluna de fogo, se colocou entre as montanhas, impedindo que aquele exército passasse. E Deus disse a Moisés: estende o teu cajado contra as águas do mar, e elas vão se abrir. Imagine aquelas paredes de água se formando diante dos olhos de todos. E o mais incrível ainda, o solo no mesmo instante secou, de modo que eles passaram pelo leito do mar e não atolaram suas carroças, não molharam seus pés, passaram por terra firme. E assim que passaram, o fogo do Senhor se afastou e deixou aquele exército poderoso de Faraó ir atrás dos filhos de Deus. E eles entraram no mar, e de repente o solo começou a liquificar, e eles começaram a ficar presos na lama, e as paredes de água de repente caíram sobre eles, e assim Deus libertou o povo de Israel com grande poder. No deserto não tinha água potável, e Deus deu a eles água para beber. No deserto não tinha comida, e todas as manhãs caía pão do céu. Eles reclamaram que estavam enjoados de comer pão, e então Deus enviou o quê? Carne.
Todos os dias vinha codornas e caía no acampamento e eles se alimentavam de carne, fazia churrasco. Era um povo meio gaúcho. E eles começaram a fazer churrasco de galeto e começaram a comer. Enfim, Deus cuidou desse povo. Imagine essa história. E agora eles abandonaram Deus para adorar outra coisa. Para adorar um ídolo de pedra que os cananeus, povos pagãos, chamavam de Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus do céu. Era o Deus que dava riquezas. Quer dizer, eles se perverteram. E os rituais a esse Deus Baal eram verdadeiras orgias. Para você ver como a pornografia é uma coisa terrível, que invade o coração humano. Se você não abrir os olhos, você cai nessa rede, você cai nessa armadilha. Principalmente hoje em dia, com smartphones em suas mãos, com tablets, com telas de computador à frente dos seus olhos. Se você não abrir os seus olhos, você cairá nas malhas da pornografia. Cuide para que a sua vida espiritual e moral seja íntegra diante de Deus, a fim de que Deus possa abençoar você. Fuja desse tipo de coisa, fuja dessas tentações. E não venha me dizer que é o diabo que colocou na tela do seu computador um assunto pornográfico. Não, você digitou, você clicou e você procurou. E agora fala, e o diabo colocou, então deixa eu ver o que ele colocou. Então, para com essas desculpas. Você foi chamado para ser um filho e uma filha de Deus, para glorificar seu nome, para servir a Ele e ajudar o seu próximo. Quem era o rei de Israel na época de Elias? Era um homem chamado Acabe. Esse homem era volúvel, ele era molenga, e por isso era dominado por sua mulher. Não que um homem nunca seja dominado por sua mulher. Todos os homens são dominados pelas suas mulheres, gostem ou não, mas as mulheres estão dominando o mundo. Por isso que o mundo está do jeito que está. Então, veja só. Homem, se você não quer ser dominado pela esposa, não se case. É verdade. Mas é um domínio bom. Porque o homem gosta de fazer bobagem. E as mulheres pressentem as bobagens e os avisam. No entanto, há mulheres muito dominadoras. E elas cometem um erro terrível em relação a isso. O papel da mulher, na Bíblia, é tornar o homem um ser espiritual, próximo de Deus. O trabalho específico dela é fazer com que o homem não se afaste da presença de Deus e que ele seja um estudante da palavra de Deus, a fim de ter nos seus lábios sempre a palavra de Deus para edificar a família. Porque o papel do homem é proteger a família por meio de conselhos. E os conselhos vêm de onde? Da Bíblia, da palavra de Deus. Foi isso que Adão não fez no Éden. E foi isso que Eva não fez no Éden. Ela obrigou Adão a desobedecer a Deus. E Adão ficou em silêncio, assistindo tudo. Por isso Deus diz ao homem que ele é o protetor da família. Ele é o cabeça da família. Cabeça da família não é ser manda-chuva, não é ser dono, mas é ser orientador. Um homem que mostra caminhos.
uma pessoa que conduz a família para o céu. E a mulher deve se preocupar em fazer com que o homem seja espiritual e busque a Deus e seja a pessoa que Adão não foi. Além dela, também educar os filhos no caminho do Senhor. A mulher tem um papel importante na edificação da casa. Por isso a Bíblia diz que quando ela se torna uma pessoa tola, uma pessoa vazia, uma pessoa que só procura os seus próprios interesses, ela destrói a sua família. Um homem pode até orientar, mas a sua tolice deixa de ouvir as palavras de Deus e ela prega o quê? A destruição. Acabe era dominado por uma mulher assim. Ela se casou com ele e fez com que ele adorasse também os deuses pagãos. Imagine, se a liderança de um país está corrompida, todo o país vai se corromper. Nós estamos assistindo isso no Brasil. Em toda parte que você vai, você vê o quê? Corrupção. Você vê pessoas se corrompendo. Por quê? A liderança deste país, por um bom tempo, foi corrompida. Enganou esse povo. Eles roubaram, mentiram, fizeram o diabo. E nós vemos em toda parte o povo sofrendo. É incrível isso, mas isso não é novo. Isso existe. E Deus está olhando. Deus não vai matar ninguém agora, como fez no passado. Mas vai chegar a sua justiça. E nós devemos confiar na justiça de Deus, enquanto nós vivemos honestamente, dignamente, e fazendo a vontade de Deus neste mundo. Então Elias aparece ao povo e começa a pregar, a falar para eles. E vocês se lembram o que aconteceu no Monte Carmelo? Que eles fizeram um altar e eles fizeram lá uma competição. Se o Deus de vocês fizer chover fogo dos céus, esse é o Deus verdadeiro. E Elias orou a Deus e desceu o fogo dos céus e consumiu o altar. E todo o povo gritava, esse é o único Deus. Deus é o único Deus. Só há esse Deus. Este é o único Deus. O povo voltou-se, retornou para os caminhos de Deus pela instrumentalidade de Elias. Agora nós vemos esse homem desanimado, com medo, assustado, pedindo para morrer. Um homem que foi usado por Deus para fazer toda uma nação retornar para os caminhos de Deus, está deprimido. Mas veja o versículo 9. Deus não desistiu dele. O que diz lá? Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o quê? O que você está fazendo aqui, Elias? Deus não se escondeu de Elias. Ele falou com ele. Deus disse: o que você está fazendo aqui? Então, vamos ver por que Elias ficou com medo. Nos versículos 1 e 2, o que está escrito lá? O rei Acabe contou o quê? A sua esposa Jezabel, tudo que Elias havia feito, e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Então, eram 450 homens lá, que comandava, que liderava a religião, foram tudo para o saco. Então, veja só, no versículo 2, aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Qual era o recado? Olha só a petulância dessa mulher. Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas.
Se ela quisesse matar Elias, ela teria mandado uma tropa atrás dele e já acabava com ele. Mas ela mandou um recado, porque ela estava com medo. Quando eu jogava futebol, e o Becão vinha atrás e falava assim, eu vou te pegar. A gente falava assim, ó, meu amigo, quem manda recado não pega. Não é verdade? Não é isso mesmo? Quem manda recado não pega. Se tem que pegar, vem logo, rapaz. Então, nós vemos agora um homem que escuta esse recado e fica tremendamente o quê? Desesperado. E no seu desespero, o que ele faz? Ele foge, desanimado. É difícil você imaginar ver um homem que foi usado por Deus, que orou e desceu o fogo dos céus. Vamos supor que eu orasse aqui para vocês agora e dissesse assim, Jesus, desce aqui teofanicamente, como eu poderia dizer, mostra o teu corpo, o teu rosto, e então Jesus começasse a descer aqui, todo mundo visse, uma resposta à minha oração. Aí então, uma pessoa daqui da redondeza, dissesse assim, mandasse uma notícia bem, Walter, você mandou Jesus descer aí, ele desceu, não é? Ele veio aí, todo mundo viu, então eu vou te matar, porque você estragou a região aqui. Nós tínhamos uma crença e agora você está dizendo para todo mundo, mostrou para todo mundo que a nossa crença era errada, então eu vou te matar, você destruiu os nossos negócios. E eu ficasse com medo. Imagine, Jesus comprovou sua presença descendo aqui. Ele mostrou o seu rosto, mostrou o seu corpo. E agora, eu começo a ter medo de um ser humano. Olhe bem para a sua vida. Você tem muitas marcas da presença de Deus no seu caminho. E agora, você pode estar enfrentando uma situação que o deprime. E em vez de você enfrentar isso, você está se rendendo a ela. Pior, você está fugindo, tentando evitar. Você não quer confronto. Não é com pessoas, mas com a situação. Você não quer lutar contra si mesmo. Você se deixou fraquejar. Você está se esquecendo do quanto Deus já atuou na sua vida. Do quanto Ele já fez. Você pode estar doente. E você só está dizendo, não posso, porque estou assim, não dá mais. Você pode estar enfrentando um problema em casa. E você diz, não posso ser uma pessoa útil por causa disso que eu estou passando. Porque se eu fizer alguma coisa para Deus, se eu for uma pessoa honesta, o mundo vai desabar sobre a minha cabeça. Eu estou sofrendo uma grande pressão. Eu estou com medo. Eu conheci certos cristãos que já não abrem mais suas bocas. Eles vivem de um modo tão apavorado, que quando você chega na casa deles, eles dizem, oi, pastor Walter, tudo bem? Bem-vindo, senta aqui. Se você for falar de Deus, não fala nada, não fala nada. Ele vira uma fera, Ali está o demônio, Existem tantas coisas edificantes para se conversar. Existem tantas coisas importantes para tratar. E as pessoas estão com medo. Com medo de alguém. Com medo de uma circunstância. Com medo de uma pessoa. É o que aconteceu com Elias. Um homem que foi usado por Deus daquela maneira, agora está se escondendo. Está fugindo. No entanto, vamos ver alguns fatores da depressão de Elias. Esta é a primeira coisa que eu quero que vocês vejam comigo. Elias se sentiu
como alguém fracassado. Vamos ler o versículo 4. O que está lá? Veja só, já lemos, mas vamos ler de novo. E foi, leiam comigo em voz alta, e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore, e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Imagine esse homem, apesar da vitória que ele obteve lá, agora ele está falando dessa maneira. Ele disse ao povo: por que vocês abandonaram Deus? Por que vocês abandonaram a glória de Deus para servir a Deus mentirosos? E agora ele está dizendo que é um fracasso? Ele conseguiu uma grande vitória, ele conseguiu dar um passo enorme. E agora é um fracasso? É assim que acontece. Você se lembra que recebeu uma grande bênção terrena de Deus, vamos dizer assim. Deus abençoou você, de alguma maneira. E você ficou muito agradecido. Daqui a pouco, você espera que a vida seria um mar de rosa? Claro que não. Daqui a pouco surge um teste. E então a sua fé tem que ser testada. Aí nesse teste, as coisas não saem como você gostaria. E então você começa a dizer que o mundo acabou, que tudo ruiu, que nada mais presta. Mas há pouco você estava dizendo que tudo era maravilhoso, que Deus fez algo extraordinário. E agora nada mais presta. Porque nós temos essa tendência. Nós reclamamos demais. E nós também sonhamos demais. Nós queremos sempre que a vida siga um plano. Que nada, nenhuma adversidade, nenhum problema nos aconteça. Mas a vida não é assim. Você deve esperar altos e baixos. Você deve aprender a viver na escuridão como na luz. Meus queridos irmãos, a Bíblia nunca diz que Deus vai livrar todo mundo de qualquer e de todo problema. Mas a Bíblia diz que Deus vai nos instruir. E nós precisamos aprender a instrução de Deus. Uma vida sem princípios, e que, isto é, me refiro à igreja. Um cristão sem aprender princípios, ele vai à igreja, ele só faz o quê? Barganha. É por isso que você vê por aí pessoas dando dinheiro, acreditando se derem uma certa quantia, Deus vai dar mais. Se derem mais, Deus vai dar mais. Como é que eles podem pensar dessa maneira? Se Deus diz que não é assim. Ele mesmo diz que não é assim. Ele diz: eu não preciso do seu ouro, eu não preciso de nada, mas eu faço um teste com o seu ouro. Se você não é capaz de dar a mim o que eu peço, é porque você não acredita em mim. E você não acredita na minha obra sobre a terra. Isso é um teste para o nosso coração. Mas na verdade, um Deus tão rico, tão eterno, tão maravilhoso e eterno, não precisa das nossas moedas, não precisa dos nossos tesouros. Nós fazemos isto porque nós amamos a Deus e vivemos num mundo que precisa de recursos, que a igreja precisa de recursos para sobreviver. Mas Deus mesmo não precisa de nada. E algumas pessoas dizem: se você der mais, Deus vai ficar contente porque você deu mais e Ele vai te dar mais. Mentira! O que Deus pede é isto: filho, filho meu, dá-me o teu coração. É o que Deus pede, porque senão tudo vira barganha. Elias alimentou a sua alma com um sentimento do quê? De solidão. Os versículos 10 e o 14 dizem o quê? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. O que ele está falando?
O povo acabou de retornar. E ele está dizendo outra coisa. Ele quer justificar o seu desânimo, o seu medo. E ele diz ainda mais. Olha o que ele diz. Eu sou o único que sobrou. No versículo 10 ainda. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Agora o versículo 14. Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, e só a Ti. Ele está querendo arrumar o que com Deus dizendo isso? Ele quer que Deus tenha peninha dele. Oh Deus, Tu me conheces. Já viram aqueles cristãos que erram, e depois chegam para a gente e falam assim: olha, eu sei que não valho nada, mas Deus conhece o meu coração. Sim, conhece essa porcaria que está dentro de você. Porque você é uma droga mesmo. É o que Elias está fazendo aqui. Ele quer ser uma droga. Mas Deus não quer permitir isso. Como Deus não quer que você se rebaixe. Deus não quer que você perca a sua dignidade. Deus quer que você continue crendo nele, que ele é capaz de sustentar sua vida. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Mas engraçado, Elias pediu para Deus matá-lo. Mas ele está com medo que os outros o matem. Se Deus matá-lo, está tudo bem. Ele sabe que Deus não faz isso. Mas ele está testando Deus. E Deus está testando ele. Eu já vi muitos cristãos que dizem assim: eu não quero mais viver. O namorado diz: olha, quer saber, não quero mais saber de você. Ou então a namorada diz: chega. Aí ela fala assim: ai, Deus, me mate. Ou então o caboclo pega uma faca e fala: mãe, ela desistiu de mim, vou cortar os pulsos. Não é dessa maneira que se vive. Nós temos que aprender a encarar a situação pelos princípios de Deus. Vocês estão comigo? Eu estou sendo claro? Ou chato? Veja lá. Por 2 vezes Elias diz: eu sou o único, eu estou solitário, ninguém se preocupa comigo, eu não tenho apoio de ninguém. Esse é o momento em que o diabo vem e derruba a pessoa. Eu não tenho amigos nesse mundo. Você não tem porque não quer. Porque Deus sempre levanta pessoas para ajudar. A própria Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Mas quando você foge deles, então você não os tem mesmo. Você se lembra quando Jesus estava no Getsêmani? E o diabo queria impedi-lo de ir para a cruz. E ele pediu para Pedro, João e Tiago: vocês podem orar comigo 1 hora? Claro! E Jesus foi um pouquinho ali e começou a orar. E depois de 1 hora, Jesus voltou e viu os 3. E ele disse: escute, vocês não podem. Por 3 vezes, Jesus foi orar e voltou e eles estavam dormindo. E por acaso, Jesus olhou para eles e disse: está vendo? A minha alma é solitária. Não tem ninguém que ore por mim. Se não tiver uma alma viva neste mundo que te dê apoio, existe um Deus tão grande que sustenta você na sua missão. É isso que Jesus tinha dentro de si. Há momentos em que realmente você não encontrará ninguém, mas sempre alguém estará orando por você. Há sempre alguém que não te esquece. Ao longo do meu ministério, eu já passei por muitas situações. E eu sempre encontrei uma pessoa que diz: Walter, eu nunca te esqueci. Eu sempre orei pela sua vida. Sempre pedi a Deus que Deus sustentasse você.
que Deus colocasse a palavra dele nos seus lábios. E como eu fiquei feliz com isso. Como eu gostaria de ver alguém se colocando à minha frente para receber umas pedradas. Mas isso não cabe. Quem tem que recebê-las sou eu. Eu tenho que enfrentar a situação e muitas vezes Deus permite que nós nos sintamos sozinhos, porque nós precisamos aprender a confiar nele. O fato de nós nos sentirmos sozinhos não deve nos levar a amar a depressão. Nós devemos gostar de Deus, porque Ele nunca nos abandona. Terceiro fator que levou Elias a uma depressão. Elias não soube enfrentar a fúria da pressão contrária. No versículo 2, a Jezabel diz: aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. E no versículo 14, ele respondeu ao Senhor Deus, de novo esse versículo: eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. Eles estão querendo me matar. Elias está com medo. Ele não sabe lidar com a pressão. Entenda uma coisa: Deus não permitirá que você e nem eu morramos antes da hora. Ninguém vai morrer antes da hora, a menos que você queira praticar o suicídio. Existe uma briga aí na internet, se o suicida vai para o céu ou não. Quer saber a resposta? Não. Não vai. Alguns pastores dizem assim: não, mas Deus entende o espírito, a alma do suicida. O espírito dele volta para Deus, mas ele estava numa situação de descontrole. Meu amigo, que se controlasse antes, que pensasse corretamente. Se você chega às raias da loucura, é porque você escolheu esse caminho. Se você chega ao ponto de roubar, é porque você não confiou em Deus. Se você chega ao ponto de mentir e agredir e matar alguém, é porque você chegou a um desespero profundo, porque você não confiou em Deus. Você entenda uma coisa: Deus nunca abandona os seus filhos. Nunca abandona os seus filhos. Veja, Jesus também foi perseguido. Pessoas queriam matá-lo em todo lugar, mas ele sempre fez a vontade de Deus e, obedecendo a Deus, Deus o protegeu, porque ele não morreu antes da hora. Veja o que ele diz em João 10:18: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Se você entende que você tem uma missão cristã dentro da sua casa, como eu disse há pouco, mulher para o seu marido, marido para com a família, os pais para com os filhos para com os pais, pode vir a pressão que quiser, você se manterá de pé. Se você está trabalhando em um lugar e agora você está dizendo: eu não suporto aquela situação porque o meu chefe é um demônio. Meu irmão, se você está ali pela vontade de Deus, não fuja da sua posição. Não fuja das pressões. Aprenda a amar. Aprenda a dar o melhor para o seu inimigo. Foi isso que Jesus ensinou. Então lembre-se,
Você não vai perder se Deus não quiser que você perca. Você não vai morrer se Deus não quiser que você morra. Você tem que parar com essa conversa. O diabo me tirou. O diabo está impedindo. Meu irmão, o diabo não pode estender a mão e tirar nada de você se Deus não permitir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos separar do amor de Deus? Nenhum poder pode nos separar do amor de Deus. Se você toma atitudes erradas, se você vive em caminhos errados, com certeza você atrairá consequências. Mas se você viver no temor do Senhor, você entenderá que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele vai dirigir sua vida. Então viva para a glória de Deus. E seja um cristão vitorioso, para dizer como Paulo disse no fim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Muitas vezes, nós esperamos que Deus faça o que queremos, e Ele não vai fazer do jeito que queremos e no tempo que desejamos. Tudo acontece no seu tempo. Elias pensou: bom, agora o povo volta para Deus, Deus acaba com aquela mulher, com aquele rei, e está tudo resolvido. Mas Deus não fez assim. Deus iria resolver de outra maneira o problema do rei e da rainha. E não era Elias que Deus iria usar para resolver esse problema. Há certas coisas na sua vida que você vai plantar, e outro irá colher. E se você desanimar e não plantar para que outro colha, você está se omitindo. Um pai pode ensinar seu filho, e então esse filho desobedecê-lo e se afastar dos caminhos do seu ensino, do berço, e ele passa a praticar coisas que não deveria. E então um dia ele se casa, cai em si e tem filhos. E então agora, com uma responsabilidade, porque caiu em si, tomou juízo, ele passa a ensinar os seus filhos os ensinamentos sérios que recebeu de seu pai. É justamente isso que Deus diz: ensina aos teus filhos sobre o caminho que eles devem andar. Porque se um dia eles se afastarem deles, eles vão se lembrar. Porque quando você joga sementes, as pessoas têm oportunidade de se levantarem lá na frente. Mas quando você se omite, você interrompe um fluxo. Então, sua semente vai sofrer. Deus levantou esta igreja para que nós possamos ensinar a verdade. Porque lá na frente, alguém, se Jesus não voltar antes, vai usar o nosso exemplo de coragem e de fé, e vai continuar no mesmo caminho. Por que vocês acham que muitos pastores estão enganando pessoas? Se intitulam pastores, apóstolos, bispos e qual título for, e ficam por aí só pedindo dinheiro, porque em algum momento um líder que deveria ensiná-los a agir da maneira correta não os ensinou,
Os seus filhos estão olhando o seu procedimento. E eles serão iguais ou piores que você. Porque nenhum aluno é maior do que o seu mestre. É isso que Jesus ensina. Os seus filhos chegarão no seu patamar. E você será cobrado por Deus, tanto pela sua comissão, como pela sua omissão. Eu serei cobrado por Deus, tanto pela minha coragem, como pela minha covardia, pela minha ousadia ou timidez. Se eu ensinar a vocês a mentira, Deus pode me matar agora ou lá na frente. Mas aqueles que acreditarem na minha mentira, matarão muitos lá na frente. Destruirão muitas pessoas. Quando eu digo a vocês, não odeiem seus adversários, mas façam o melhor para eles. Que estas palavras sempre ecoem em seus corações. Porque é justamente isto que você precisa fazer com os seus inimigos. Deus sempre nos ensinará. Veja o que disse o salmista no Salmo 32, verso 8. Vocês querem que eu pare já e continue a semana que vem? Veja só, Deus diz: eu lhe ensinarei o caminho, por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. No entanto, entendam, Deus não consegue guiar e orientar ninguém em algum caminho, se esta pessoa não estiver disposta a aprender. O que nós temos visto hoje na igreja é um balcão de oferecimento de promessas e mais promessas, de soluções e mais soluções, e pessoas não querem mais aprender como viver pelos princípios do cristianismo. É como esses políticos que aparecem e prometem a pessoas que não querem aprender princípios de cidadania. E equivocadamente votam em pessoas erradas. Se mesmo com esclarecimento votamos em pessoas erradas, imagine pessoas sem conhecimento. Vocês entendem por que Deus falou com Oséias? Ele disse: o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento. Porque vocês, líderes, recusaram aprender. Se a liderança não aprende, nunca poderá exigir que seus alunos aprendam. Por isso eu digo a vocês com orgulho, que eu sou um estudante inveterado. Ninguém deve ir ao ministério, se atrever, sem ser treinado.
Como eu conversava com o André, ninguém pode ser um médico sem estudar. Ninguém pode ser um advogado sem estudar. Como alguém pode dizer ousadamente, vou pregar, sem aprender? Sem se preparar? Como esses homens que dizem que são cheios do Espírito, que diz que abre a Bíblia em qualquer lugar e prega pelo Espírito, não conhecem sequer a história de seu próprio povo, nem de seu país. Como pode um pregador pregar prosperidade financeira num país de milhões de desempregados? Achando que, pregando que Deus vai dar, vai resolver a situação? Não! Nós precisamos cuidar das nossas estruturas. Nós precisamos cuidar da nossa educação. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos forjar líderes verdadeiros que amem o país. Nós precisamos interceder e clamar que Deus envie líderes verdadeiros para a sua igreja. Mas nós nunca devemos pedir a morte dos que estão errados. Isto é Deus quem faz. Em segundo lugar, as orientações e o cuidado de Deus para com Elias. Nós vimos por que Elias ficou depressivo. Ele cultivou um sentimento de fracasso. Ele cultivou um sentimento de solidão. Ele não soube enfrentar a fúria das pressões. Ele fugiu. Talvez você esteja fugindo de uma situação que Deus te colocou. E você não deve fazer isso. Você deve pedir a Deus sabedoria e muito amor neste instante. Posso continuar? Veja o que o salmista diz sobre o cuidado de Deus, no Salmo 103, versículos 13 e 14. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois, olha a conjunção, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Deus nos trata com bondade. A palavra bondade é a sua graça. A bondade de Deus é que traz todos os recursos que nós precisamos. Mas os recursos são para qualquer um? Não. Os recursos de Deus são para quem? Para aqueles que o respeitam, temem, reverenciam, que o aceitam como Deus. Nós temos aprendido o seguinte, eu já vi gente importante pregar: siga os teus sonhos. Na mesma música
que diz: os sonhos de Deus não podem morrer, ninguém pode roubar os teus sonhos de você. Para lá, são os teus ou os dele? O poeta é um tanto equivocado. Falta-lhe conhecimento teológico do caráter de Deus. Eu acho que vocês não querem mais. Eu estou notando que há um espírito de desânimo. Então eu vou parar aqui e nós vamos continuar semana que vem. Que eu estou vendo gente já coçando as orelhas, procurando cera nos ouvidos. Vejamos uma coisa. Deus não abandonou Elias. Lhe dá sustento, descanso, e lhe diz para onde ir. Vamos ver isso. Nos versículos 6 a 8. Entenda, você está deprimido? Deus não abandona. Ele quer te dar sustento, descanso, mas também Ele vai dizer para onde você deve ir. Se você realmente quer sair da situação. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Era isso que Deus queria. Come, bebe e dorme. Ele queria que Elias talvez dissesse: isso é que é religião. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu. E agora ele não dormiu. E a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Bastou um dia para ele cair no estresse. Bastou um alimento do Senhor para ele andar 40 dias e 40 noites. Eu fico pasmo ao ver como a palavra de Deus nos fortalece. Nós temos que ser o povo da Bíblia. Eu estou cansado de ver igrejas tentando fazer terapia psicológica. 10 passos para vencer a depressão. 5 passos para vencer a angústia. 365 passos para vencer a incredulidade. 1.250 dias para vencer a língua da sogra. Na verdade, nós temos que crer alguma coisa. Sem o sustento divino, Elias morreria. E não seria pelas mãos de Jezabel. Seria pela sua própria tristeza. Sem o sustento de Deus em nossas vidas, alguns que estão aqui já teriam chegado à loucura. Mas assim como Deus não abandonou Elias, e como Deus o sustentou, Deus não nos abandona e sempre nos sustenta. Por 2 vezes,
Deus deu a Elias o quê? Pão assado nas pedras e uma jarra com água. O que isto representa? Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo em nossos dias. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. E eu pergunto, você crê nisso? O Espírito Santo é como água. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O cristão não é apenas alguém que se alimenta, mas é alguém que dá. É tanta coisa que tem dentro dele, porque ele tem muita coisa para oferecer. É triste quando você está diante de um cristão e diz: por que você é feliz com Cristo? Ele diz: porque Jesus é tudo para mim. Como é triste ver cristãos sem conteúdo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou entrar no reino dos céus. O apóstolo Pedro diz que nós nascemos pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é como água, que nos conduz para a eternidade. É como algo que salta para a vida eterna. Deus diz para Elias: come. Deus diz para nós: coma. Mas alguns preferem ficar em casa, por razões inexplicáveis, sempre com alguma desculpa. Se você me acha um chato, procure uma igreja que ensina a palavra de Deus e fique lá. Mas se você percebe que aqui é o seu lugar, por que não vem? Porque você não ama. E pode estar certo. A falta do seu amor para com Jesus, a sua palavra e o Espírito Santo e os irmãos, vai trazer consequências à sua vida lá na frente. Ainda que Deus não puna, a sua irresponsabilidade lhe trará a sua própria condenação. Qualquer pessoa irresponsável neste mundo não precisa andar com Deus para ser punido. Imagine então, quando alguém se torna conhecedor dos princípios eternos e age contra a verdade de Deus na sua vida. Deus diz para Elias: vá ao Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? É o lugar onde Moisés deu o quê? Ou os 10 mandamentos.
O que os 10 mandamentos representam? O caráter de Jesus. Quando Jesus veio à terra, ele disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus praticou os 10 mandamentos intensamente. Ele nunca pecou contra Deus, nem contra o próximo. Os 10 mandamentos são dados para mostrar ao ser humano que quer andar com Deus o seguinte: se vocês entenderem que eu sou o único Deus, neguem a si mesmos. Amem a mim e amem o próximo. Sejam pessoas que me amam e sejam úteis ao próximo. Elias, você está nessa condição agora, desesperado e desanimado, porque você só está pensando em si mesmo. Em muitas ocasiões, a pessoa deprimida, ela está nesta condição por causa do seu orgulho e egoísmo. Confesso que muitas vezes eu coloquei o pé aqui na igreja e tive vontade de voltar para trás. Tamanha a tristeza. Houve dias que eu saí daqui, fui para casa, entrei no banheiro e derramei lágrimas em desespero. Porque eu mesmo disse a Deus: foi tudo um fracasso. Porém, esta é a minha avaliação. E ela, em hipótese alguma, tem que, autoritariamente, se tornar a avaliação de Deus. Você pode estar dizendo agora: não adianta, eu não sei lidar com essa situação, então vou largar tudo, fica nas mãos de Deus. Não, aprenda a lidar. Você tem um filho inconsequente? Aprenda a lidar com essa situação. Você tem uma nora ou uma sogra raivosa? Aprenda a lidar com a situação. Você é uma pessoa tímida que não leva o seu marido à presença de Deus, e você, marido, não protege a sua família. Aprenda a lidar com a situação. Deus, pelo fato de você estar errado, não o abandonou. Ele ainda está gritando: eu quero te dar o que você precisa. Eu vou dar a você, neste momento, o que você não pode gerar. O deserto não pode gerar pão. O deserto não pode gerar água. Mas Deus pode. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O Monte Sinai no Velho Testamento representa o Calvário no Novo Testamento, onde a palavra de Deus foi dada aos homens.
E no Calvário, Jesus, que é a palavra de Deus, foi dada aos homens. Jesus está aqui. Eu não o vejo. Mas Deus diz, vá ao Calvário. E você veio. E você está recebendo a palavra de Deus. E Deus está confrontando suas ideias com os seus pensamentos. E dizendo, escutem, os meus pensamentos são mais elevados que os teus. E os meus caminhos são mais elevados que os teus. Então, aprendam. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus coloca os nossos pés no chão e nos mostra a realidade. Lá no Monte Sinai, tanto a vida de Elias como a sua vocação foram renovadas. Versículos 13 ao 15. É possível lê-los? Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Sabe para onde Deus mandou esse homem agora? Para perto dos maiores inimigos do povo de Israel. Você tem medo de Jezabel? Você já ouviu falar no rei Ben-Hadad? Talvez alguns aqui nunca ouviram falar. Ele foi rei da Síria, cruel, sanguinário, que queria destruir Israel a qualquer custo. A Síria hoje continua com o mesmo espírito. E olha o que Deus diz. Chegando lá, entre na cidade. Oh, Deus, não tento. Manda o Jorge. Manda o Tony. Entre na cidade. E unja Azael como rei da Síria. Quer dizer que eu vou entrar lá, vou chamar esse Azael e vou dizer: você é o futuro rei da Síria, porque Ben-Hadad vai morrer. Eu estava fugindo de uma mulher. Olha o que Deus está fazendo, dando mais problema para ele. Vocês estão vendo? Bom, unja, volte da Síria, sai de lá, fez o que tinha que fazer lá, sai de lá, volte de lá, volta para Israel, unja Jeú, filho de Ninsi, como o rei de Israel. O Senhor me manda lá na frente, lá nos piores inimigos de Israel. Eu tenho que chegar lá então, diante de um povo que quer me matar, e vou dizer: você vai ser o futuro rei, porque aquele rei que quer destruir Israel vai morrer. Tá? Agora o Senhor diz para eu sair de lá, voltar para Israel, para o povo que quer me matar. E eu digo para esse tal de Jeú que ele vai ser o rei no lugar de Acabe.
que é casado com uma mulher que me odeia. Vocês estão vendo? Deus não está com pena da depressão dele. Você só vai sair da sua depressão quando você entender quem você é e o tamanho do seu Deus. Tem mais. E unja Eliseu. Eliseu, quem é? Filho de Safate, não é safado não, hein? Safate, de Abel Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. Eu vou te preservar, Elias. Você é um grande homem, mas chegou a hora de eu recolher sua vida. Mas você vai treinar alguém antes, que vai ocupar o seu lugar. Deus testou o quê? Os ciúmes, a inveja, o medo de perder o lugar. Tem alguns cristãos aqui que eu acho que sabem pregar melhor do que eu. Sem problema algum. Eu me lembro de alguns que dizem assim, aqui o Walter não dá oportunidade. Igreja não é programa de Silvio Santos. Quando Elias ouviu essas palavras? Quando ele estava no Monte Sinai. Sabe o que aconteceu lá? Deus fez surgir um vento muito forte. Porque Elias estava acostumado com o ministério cheio de terremoto, de vento e de fogo. E então, a voz da palavra de Deus não estava no vento. Então veio um terremoto, as pedras caíram. E Deus não falou nada no terremoto. Então Deus falou numa voz calma, suave. Elias. Volte ao deserto. Elias ouviu numa voz suave. O que é isso? Tem gente que quer transformar Deus num ciricutico. Nem sei o que é isso. Numa loucura. E não é assim. O que Deus quer que você se aquiete. O homem de Deus disse assim, minha alma, volte ao teu sossego, porque o Senhor tem sido bondoso para contigo. Elias então descobriu que não estava sozinho. Veja. Versículo 18. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias diz assim, eu estou sozinho, não tenho apoio, me mate. Deus diz agora para ele, quer saber, ele tem 7.000 iguais a você, que eu estou cuidando. Vamos supor que aqui tenham pessoas que são desobedientes, perversas, terríveis, não quer saber de compromisso, vive falando porque Deus, mas não tem compromisso nenhum, papo furado. Mas Deus sustenta pessoas verdadeiras em nosso meio.
O Evangelho não vai acabar. Porque Deus sempre sustenta pessoas verdadeiras. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós precisamos de uma renovação e de confiança e de acreditarmos numa coisa mais só. Deus mostra a Elias que está no controle de toda a situação e exercendo a sua justiça. Você diz: Deus, o Senhor não olha para mim. Isso é injusto. Mas Deus está dizendo: calma. Veja o versículo 17, e nós vamos terminar com ele. As pessoas que não forem mortas por Hazael. Quem é Hazael? O futuro rei da Síria. Serão mortas por Jeú. Quem será Jeú? O futuro rei de Israel. E todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu, o futuro profeta de Israel. Meu irmão, Deus não está pedindo que você exerça justiça própria contra ninguém, mas que você confie na justiça de Deus. Faça o que é certo, viva corretamente e aguarde as bênçãos de Deus. Portanto, não alimente um espírito de fracasso diante de adversidades e contratempos. Se você está enfrentando agora um momento difícil, pare de dizer que tudo está acabado, porque não está. Não alimente a sua alma, em hipótese alguma, com um sentimento de solidão, pois você não está sozinho. Você está sofrendo? Eu também estou. Você confia em Deus? Eu também confio. E nós não somos dois. Existem mais pessoas como nós. 1000 cairão à tua direita ou esquerda, 10.000 à tua direita ou esquerda, não importa, mas tu não serás atingido. Confia. Creia que a fúria dos opressores não pode destruir a sua fé em Cristo. Por pior que seja o teu marido, tua esposa, teu filho, tua mãe, teu pai, você nunca poderá deixar de amar a Deus por causa deles. Não me venha com a conversa: não consigo amar a Deus porque estou vivendo uma situação difícil. Mentira. Não caia nessa mentira. Confie no sustento de Deus à sua vida. Por meio do quê? Da sua graça em Cristo. É por meio de Cristo que você vai superar as suas grandes dificuldades. Não fuja da situação em que Deus o colocou e viva nela, fazendo a vontade de Deus. Pare de dizer: não aguento mais, vou desistir, agora aqui é o fim. Não é o fim nada. Enquanto Deus não colocar um ponto final, põe uma vírgula e vai para frente. Em nome de Jesus. Não alimente a sua alma com o ódio, mas confie na justiça divina. Não odeie. Enquanto Deus não eliminar aquela pessoa que te oprime, saiba que Deus a está amando por meio de você.
Isto eu aprendi na minha vida. Eu tive muitos inimigos e que se tornaram meus amigos. Porque eu orei por eles, não lhes desejei mal, e quando os encontrei, os abracei e os beijei. E desejei que eles se tornassem meus amigos. Por quê? Se Deus não os eliminou, é porque Deus tem um plano. Se Deus não me eliminou, é porque Deus tem um plano. Então, vamos viver o amor de Deus? A minha proposta é que você confie no Senhor. E entenda o que o livro de Provérbios diz. Confie no Senhor de todo o coração. E não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho certo. Que Deus nos abençoe. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha